De pé assim como você está. Diga aleluia. Glória a Deus. Para sempre vive o Cordeiro. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor fala lá em Salmo 85, versículo 10. Fala que encontraram-se graça e verdade. Justiça e paz se beijaram. Aonde aconteceu isso, irmãos? Na cruz do Calvário, amém? Por causa disso, porque graça e verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram. Hoje nós somos filhos, amém? Repita assim comigo: nós somos filhos, amados e justos. Repita de novo: eu espero boas novas em Cristo, por causa da justiça dele. Amém, meus irmãos? Não tem nada a ver conosco. Então vamos juntar aí agora homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque graça e verdade se juntaram, justiça e paz se beijaram na cruz. E hoje nós somos filhos, amados, justos. Nós somos filhos escolhidos, abençoados, e temos boas expectativas do Senhor, porque só o Senhor é Deus, e Ele nos escolheu no tempo chamado eternidade, para fazer a obra dele hoje, aqui, agora, e desfrutar da bênção do Filho, em nome de Jesus. Que assim seja. Para sempre Ele vive, a morte foi vencida. O Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas, e Ele é o nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque graça e verdade se juntaram, justiça e paz se beijaram, e por isso hoje nós somos filhos de Deus. Na cruz, o amor do Senhor se juntou com a sua justiça, e hoje o Senhor nos chama de filhos, porque o Senhor é justo, e em nome de Jesus o Senhor não muda, nem hoje nem nunca, e por isso eu tenho a certeza, a convicção, que eu posso entrar no Santo dos Santos, crendo nessa verdade, que o meu Senhor não muda nunca, é o mesmo ontem, hoje e sempre será, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Repita assim comigo: hoje eu sou filho, e eu tenho convicção disso, porque fui feito filho pela justiça de Cristo, e Deus é justo, e Ele não muda nunca, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se assentar, fica à vontade. Queria aproveitar esse momento para ministrar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Vou ser bem breve. Alguns irmãos, ouvindo essas mensagens que o pastor tem ministrado sobre a graça de Deus, às vezes nos questionam em relação a dízimos e ofertas, dizendo que, já que nós estamos na graça, não há mais obrigação em relação às coisas da lei. Isso é verdade, Jesus já cumpriu toda a lei. Amém, meus irmãos? E hoje nós cumprimos a lei porque ela está no nosso coração e na nossa mente. É um desejo nosso, fazer a vontade do Pai. Mas esse argumento é falho, é inválido, porque dízimos e ofertas não tem nada a ver com a lei. É de antes da lei. Repita assim comigo: dízimos e ofertas é de antes da lei. Não tem nada a ver com ela. Olha o que diz na palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 1 a 4. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra para Melquisedeque, antes da lei. A lei veio com quem, irmãos? Quem trouxe a lei? Moisés, amém? Abraão é antes ou depois de Moisés? Abraão é antes de Moisés. Abraão já dizimou. Outro patriarca também da fé foi Jacó, que também dizimou, bem antes de Moisés. Mas, então vamos ver no Novo Testamento, onde é que fala disso? O Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei, e algumas coisas da lei Ele aboliu enquanto Ele estava aqui. O sábado, guardar o sábado era uma ordem da lei. Jesus é o Senhor do sábado, amém, meus irmãos? E nós estamos em Cristo, amém, meus irmãos? O Senhor aboliu o sábado, mas o Senhor aboliu o dízimo? Onde está escrito isso?
Muito pelo contrário. Mateus 23, olha o que ele fala com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, dizimar, sem omitir aquelas. Amém, meus irmãos? O Senhor está reforçando o valor do dízimo. E está dizendo que os fariseus tinham essa qualidade, que eles cumpriam aí essa questão do dízimo. Mas o mais importante eles não faziam, né? Justiça, misericórdia, eles não agiam dessa forma. Mas o Senhor está dizendo que eles devem agir dessa forma e também dizimar. Então, não está abolido de forma nenhuma. E lá em Hebreus, que também é no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 4, o autor diz o seguinte, ele cita essa parte que eu falei de Abraão dizimando para Melquisedeque. Hebreus 7, 4 fala assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Irmão, essa palavra pagar tem a ver com o quê? A gente só paga aquilo que é devido. Amém, irmãos? Você só paga o que é devido. Você não paga, você tem que pagar aquilo que você deve. Né? Então está dizendo aqui na Bíblia, na palavra de Deus, Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, versículo 4, o autor está dizendo que Abraão pagou o dízimo, ou seja, ele deu algo que não era dele, porque pagar é para alguém que você está devendo, você está entregando algo que não é seu mais. Deu para entender, irmãos? E a oferta? A oferta lá no Antigo Testamento, antes da lei, lá em Abel, Gênesis capítulo 4, no início da Bíblia, Abel faz uma oferta mais agradável ao Senhor do que seu irmão Caim. Ou seja, a oferta não é só na lei lá em Levítico, que Deus estabeleceu aquelas várias ofertas para o povo fazer, para os sacerdotes fazerem, amém? A oferta já estava antes da lei também. Né? Agora, tem uma coisa nas ofertas que o Senhor fez. Abra sua Bíblia em Lucas 12, versículo 34. Olha o que fala nesse versículo. Jesus nos ensina que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí o que o Senhor faz? Ele dá oportunidade para você ofertar. Para quê? Para que onde esteja o seu tesouro, esteja também o quê? O seu coração. Quando você oferta, você está aproximando o seu coração do Pai. Deu para entender, baseado no versículo? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então a oferta é uma oportunidade que você tem de se aproximar ainda mais do coração do Pai. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Quem entendeu essa mensagem, vamos dizimar, ofertar. Quem não estiver preparado hoje, amém. Fique em paz. Mas que você ore ao Senhor para que o Senhor te dê clareza em relação a dízimos e ofertas. Isso é algo que é uma oportunidade que o Senhor nos dá de santificar as nossas finanças, oportunidade de participar de algo eterno, que igreja é assunto eterno, não é assunto secular. Tudo que se refere à igreja tem a ver com Deus Pai, e Deus Pai é eterno, amém, meus irmãos? A igreja é o corpo de Cristo, e o nosso Cristo hoje vive para sempre, como a gente acabou de cantar. Amém? Quem crê que o Senhor vive para sempre, diga amém. Então a igreja também vive para sempre, amém, meus irmãos? Porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? Vamos, levanta a sua oferta, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, como igreja, nós estamos aqui apresentando nossas ofertas, Pai, consagrando ao Senhor. Ó Deus, e declaramos, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus provedor, que cumpre com a sua palavra. Mas o Senhor faz isso hoje não é só por justiça mais. O Senhor faz isso por amor também. E nós te agradecemos pelo seu infinito e grande amor que nós não podemos nem mesmo entender com a nossa mente natural. Obrigado que o Senhor tem se revelado a nós e tem nos mostrado o quanto nós somos amados. E cada dia mais com essa revelação nós temos crescido de glória em glória e temos cada dia mais expressado o Senhor. Aqui também agora nesse momento de dízimos e ofertas, de participar do financeiro, da provisão da sua igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a nós de fazermos parte disso. Em nome de Jesus nós consagramos ao Senhor essas ofertas e declaramos que só o Senhor é Deus, provedor de todas as coisas das nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Os dizimistas, fica aqui à frente, por favor.
Hoje está quente, não está, irmãos? Depois que os encontristas chegaram, ficou mais quente ainda, não ficou? Fogo de Deus chegou ali, ó, mais intenso ainda. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pelos dizimistas? A igreja estenda suas mãos na direção desses irmãos. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão que hoje tem dizimado aqui na sua igreja. Obrigado porque já entenderam esse princípio da bênção do Senhor sobre a vida deles. Ó Deus, e a sua palavra tem se cumprido na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que dia após dia suas finanças sejam guardadas, sua saúde, sua vida, sua família, sua casa, o seu ir e vir, o seu pensar e o seu agir. Deus, continue a obra de santificação na vida desses irmãos. Guarde-os, Pai, livra-os do mal. Ó Deus, e conserva os filhos que têm glorificado o seu nome na santidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Boa noite a todos. Queria fazer um convite. Todos os encontristas, líderes que trabalharam no encontro, subir aqui, por favor. Irmãos, nesse final de semana, nós tivemos ali no sítio um encontro. Todo encontro a gente tem algo para compartilhar. E esse encontro foi um encontro que marcou muitas vidas. Um encontro que moveu uma geração ali, naquele lugar. Sabe, os dizeres do encontro falam que você nunca mais vai ser igual após você ter ido no encontro. E esse encontro foi algo que marcou muitas vidas, muitas pessoas. E sabe, cada dia mais que a gente vai nesse encontro, a gente vê a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus ali naquele lugar. Amém? Pode chegar. Vamos ajeitar. Vamos subir. Vai dar pra frente. Fica com você. Amém, irmãos? Esse foi um povo que esteve ali, nesse sítio, sexta, sábado e domingo, em unidade, uma aliança que nós fizemos ali, sabe, que o Senhor mudou a vida de muitas pessoas. Se você ainda não foi ainda no encontro com Deus, vá. Nós vamos ter agora em novembro próximo. Não fique de fora. Sabe, irmãos, o encontro com Deus é um encontro que muda a história de pessoas. E ali naquele lugar nós tivemos experiência com Deus grandiosa de cura, libertação, salvação. Tivemos ali, sabe, muitas profecias sendo liberadas ali naquele lugar. Sabe, e muitas vezes a gente não tem esse entendimento do que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. E se você ainda não foi, vá que você vai experimentar algo sobrenatural ali naquele lugar. Sabe, eu creio que o Senhor tem para fazer em muitos lugares. E eu creio que o Senhor vai fazer. Amém? E eu queria trazer 3 pessoas para dar o testemunho aqui. Queria trazer a... Deriana. Primeira. Amém, irmãos? E Deus possa usar ela. Ela vai te falar um pouco, só um pouquinho, do que o Senhor fez com ela.
nesses 3 dias. A graça e a paz, irmão, a toda a igreja. É muita responsabilidade estar aqui com uma igreja assim maravilhosa. É uma extensão que vai ser ali na Glória. E a minha experiência do encontro foi tremendo, foi maravilhoso. Deus tratou com a minha vida, porque eu comentei, né, deu meu testemunho, que eu tinha muita resistência ao encontro. Eu não sabia o que era o encontro, né? Eu achava assim que o encontro, eu já tinha um encontro com Deus, então para que eu ia fazer mais um encontro? Então, eu fui convidada para minha amada irmã Ruth, né, que todos aqui conhecem, e foi muita resistência demais para ir para o encontro, muita, porque quando a bênção está perto, o inimigo, ele trabalha também. Mas eu fui, e foi tremendo, porque na sexta-feira teve a ministração da palavra, e sábado teve aquela palavra maravilhosa que está em Isaías 53:5, que foi, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu carreguei há muito tempo essa questão do pecado na minha vida. Eu tinha um grande peso na minha vida, de um pecado meu que eu guardava, e eu achava assim que eu estava liberta, mas não estava liberta, porque eu lembrava daquele pecado. E quando foi ministrado na sexta-feira, né, tem aquela lista de muito pecado, eu falei assim, Senhor, que tanto pecado, mas eu tinha um pecado que parecia que eu até ficava com ele. Eu falei assim, Senhor, me liberta, 20 anos que eu carrego essa cruz, esse peso, eu não aguento mais. E eu me condenava com isso, me condenava. E quando foi ali, né, teve a cruz, foi levada todo aquele peso meu de 20 anos atrás. E devido a essa questão de eu estar com esse peso de pecado, eu contraí, né, assim, uma enfermidade, né, na pele. E pela medicina, né, falava assim, não tem cura, isso é crônico. Mas eu embasei assim, Senhor, ali naquela cruz. Se Isaías 53:5 está falando que fomos ali, toda enfermidade foi levada ali na cruz, Senhor, leva a minha, Senhor. E eu fui restaurada, eu fui liberta, eu senti aquele peso daquele pecado meu. E eu comecei a orar, e eu fiquei toda envergada, eu não entendi aquilo. Eu falei assim, Senhor, eu estou ficando torta. Mas eu fui abaixando, mas era o quê? Eu tinha que me humilhar diante do Senhor para eu ser liberta. Eu aceitei o Senhor entrar na libertação, porque eu não era. Eu vivia, como assim, fui batizada e o Senhor, Ele me libertou do meu pecado. Não. Às vezes a gente tem mania de lembrar do pecado. Então Deus levou ali, ó, naquela cruz. E eu estou curada, graças a Deus. Eu fui para o encontro doente, coisas que eu não podia fazer. Então Deus assim levou aquela enfermidade minha toda. Amém? Glória a Deus. Não, cadê a moça de óculos? Aqui, ó. Não sei o nome não, irmãos. Desculpa. A paz, irmãos. Meu nome é Elzimar. Eu estou aqui na videira já tem um tempinho já. Eu comecei, primeira vez ir na célula, a convite da Kátia, mas o Igor. E eu gostei muito, né, da célula, e eles sempre me convidaram. E eu fui à célula numa semana. Falar lá no encontro é mais fácil do que aqui. E na semana seguinte tinha um encontro com Deus. E todo mundo, né, da célula, falando comigo que era para eu e o meu esposo irmos no encontro, que ia ser tremendo. E eu, não, gente, agora não, acabei de chegar, vamos com calma. E eles foram falando comigo que eu tinha que ir. Eu, não, gente, calma aí, eu não preciso ir no sítio para me ter um encontro com Deus, não. O meu encontro com Deus pode ser na minha casa, no meu trabalho. E calma aí que a minha hora vai chegar.
E aí, agora, nesse encontro, o meu momento chegou. E eu tive uma experiência com Deus que foi assim, para mim, foi muito significante, foi muito tremenda. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos. E desde então, eu e o meu pai, a gente não teve mais uma relação de família. Nunca mais a gente teve isso. E eu saí de casa, passei por muitos momentos difíceis, complicados, eu sofri muito. E isso fazia com que toda vez que eu olhava para o meu pai, mesmo agora, depois de estar casada, de ter uma vida melhor, eu me lembrar de tudo que eu passei. Isso me fazia ficar muito triste. E eu não conseguia liberar perdão para o meu pai. E isso me afligia muito. Nem para o meu pai e nem para a minha madrasta. E eu sempre fiquei muito triste por não ter esse amor mais de pai. E no encontro, na hora que ministrou sobre liberar perdão, eu falava com Deus, eu preciso liberar perdão, eu preciso liberar o perdão. Mas eu não conseguia por mais que eu quisesse. Aí a Lívia falou que se alguém quisesse conversar, né, depois, que era só chamar qualquer um dos líderes, que eles estavam à disposição. E eu terminei de almoçar, a Lívia estava terminando de comer também, falei com ela, quando você tiver um tempinho, me chama que eu quero conversar com você. Ela falou, não, o tempo é agora, vamos conversar agora, eu não posso terminar, ela não, vamos conversar agora. E a gente sentou no banquinho, e eu contei para ela tudo que aconteceu, e ela foi conversando comigo, foi ministrando na minha vida. E a gente fez uma oração de confissão e, enfim, eu consegui liberar esse perdão. E fiquei o resto da tarde pensando naquilo e conversando com Deus. E à noite, teve a palavra da Lívia mais uma vez. E ela falou sobre pai, sobre família. E no momento das nossas orações, eu me ajoelhei e comecei a conversar com Deus. E eu sempre falei com todo mundo que eu sabia que Deus tinha me guardado muito nesse período que eu fiquei no mundão mesmo. Mas assim, eu não tinha a visão que eu tive no encontro. Eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar e começou a passar um filme na minha vida. Desde os meus 13 anos até os meus 18, que foi o período assim que eu mais sofri, que eu mais aprontei. E Deus me mostrando cada momento. Tá vendo isso daqui? Esse dia que você saiu, que você ficou até tarde na rua. Eu estava ali com você. Eu te guardei, eu te livrei. E foram passando todos os momentos desde então. Nesse período todo, de 5 anos, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, Deus falando comigo. Eu estava com você, você tem um pai, eu nunca te abandonei. E eu continuei orando. A Laisla veio e me abraçou e falou comigo. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Eu sou o teu Deus. Então, assim, eu senti o amor de Deus de uma forma que eu não tenho como explicar. Assim, para mim, foi muito tremendo e eu relutei muito para ir no encontro. Mas eu sei que eu fui no momento certo. E quem ainda não foi, fica o convite. Porque é muito amor, gente. É muito amor que a gente recebe de Deus e que a gente recebe dos líderes. Tá? Inclusive, o nosso jantar de sábado, eu queria agradecer a vocês. Porque, assim, eu comentei com as meninas, gente, que amor é esse que vocês têm pelas nossas vidas, que não dá para explicar. São pessoas que poderiam estar viajando, estar passeando, mas eles se dispuseram a estar ali e a nos oferecer o jantar dos filhos do rei. Muito obrigada. Ivanildo. Cara, Ivanildo. Tem que ter um homem, irmão, um homem de Deus, para dar um testemunho aqui. A paz do Senhor, igreja. A paz que excede todo entendimento. Só Jesus pode dar. Essa que eu desejo para todos vocês. Quando eu fui convidado para este encontro, eu falei, eu não estava com vontade de ir. Eu não tenho tido vontade de muitas coisas. Mas, eu me encontrei uma pessoa, o Márcio e a Cláudia, que tanto me insistiram para eu ir. E, sinceramente, eu não estava acreditando. Para que ir lá? Eu não estou acreditando nem em mim, porque que alguém vai acreditar em mim? E passava pela minha cabeça muita coisa, né, que
que Jesus falou para nós, que Ele levou na cruz as nossas enfermidades. E o castigo que estava, a nossa paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Só que eu não estava vivendo aquilo. E as promessas do Senhor, elas nunca falham. Mas eu não conseguia ver aquilo na minha vida. E aí chegou uma hora que o Márcio e a Cláudia falou, você vai. E eu senti muita autoridade. Mesmo sem querer, eu fui. E uma turbulência muito grande nessa semana, principalmente na quinta e na sexta, foi uma coisa terrível. Mas eu fui sem querer, mas acabei indo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu pude ver a presença do Senhor. Eu pude ver a presença daquele que promete e cumpre. Eu pude ver a presença daquele que as suas promessas nunca se frustraram na minha vida. E por que não acreditar em mais uma delas? E quando aquelas pessoas sorriram para mim, eu lembro como se fosse hoje, aquela recepção. E eu cheguei e falei assim, meu Deus, um povo tão bacana, sorrindo para lixo. Era assim que eu estava me sentindo. E quando eu fui adentrando naquele lugar, e eu vi assim, eu lembrava do deserto do Negueb. O deserto do Negueb fica no sul da Palestina. É uma das regiões mais secas e áridas da terra. Mas as chuvas vão caindo e vão se depositando nas partes mais altas. E quando vem as cheias, o Senhor ordena uma bênção e vem inundando aquele deserto. E nascem as flores, os animais aparecem. E a vegetação, que nunca foi vista em toda a terra, flores com um pigmento tão forte daquele jeito, as flores mais bonitas que nasceram daquele deserto. E eu fui colocando a minha vida, eu era o deserto. E quando eu olhava para os líderes, e as pessoas que de uma forma direta ou indireta, que contribuíram com dinheiro, principalmente com orações, eu quero agradecer profundamente, e que o Senhor venha os abençoar de uma forma tremenda e sobrenatural. E quando eu olhava para o rosto de cada um deles, eu via aquelas cheias do deserto do Negueb. E aquela terra seca que estava ali era eu. E todas as ministrações, eu sentia que o Senhor estava falando mais. E eu via que aquilo era infinito. Se durasse um encontro 1 ano, 2 anos, tinha palavra, porque o Senhor, as misericórdias deles nunca têm fim. Eu pude usufruir daquelas misericórdias ali. Então, foi a primeira ministração, uma segunda ministração, e eu pude ver que as águas estavam chegando nos meus pés. E quando eu percebi, as águas estavam nos meus artelhos. E foi subindo, quando eu vim já estava na minha canela, foi passando para o meu joelho. Eu pude perceber as águas do Espírito inundando aquele lugar. E quando passou, as ministrações foi passando, quando nós percebemos, todo mundo pode ver isso, pode ser a testemunha disso. Nós já estávamos nadando nas águas do Espírito, porque não dava mais pé para que nós nadássemos. Porque o Senhor ordenou a bênção ali. E nós fomos abençoados e agraciados pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor, aquele que criou, aquele que tudo se formou com o poder da tua palavra. Os grandes luminares, o sol, a lua, tudo foi feito pela voz do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. Mas eu, você, a humanidade, Ele fez questão de deixar suas impressões digitais. Que nós somos obra-prima da mão daquele que pode tudo, daquele que restaura e daquele que nos abençoa. Obrigado, irmãos. Paz do Senhor.
Irmãos, eu nem deixar de... Eu acho que todo encontro nós temos que honrar. E nesse encontro eu queria honrar os líderes da minha célula, da minha rede. Eu fiz uma lembrancinha, eu queria entregar essa lembrancinha para cada líder da nossa rede, que trabalhou com encargo, trabalhou com, sabe, não teve preguiça. Eu creio que o Senhor, sabe, vai abençoar cada um de vocês. Eu quero só agradecer a vida de vocês, pelo encargo, pelo empenho, pela dedicação que vocês tiveram nesse encontro. Cada líder aqui, eu quero só agradecer. Obrigado. Amém? Aleluia. Aleluia. Pega esse microfone aqui, senão eu não prego hoje. Mas você sabe um dos sinais de quem recebeu de Deus? Ele está tão cheio que ele quer compartilhar. Não dá conta. Não é verdade, irmãos? Se cada um aqui for contar daquilo que Deus fez, nós vamos. Como diz, né, a palavra de Deus, não vai dar conta de tanto que vai ter que ser escrito. O vídeo deu certo, Carlos? No final? Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes hoje na presença de Deus? Amém. Irmãos, queria que você pegasse aí o seu boletim. Quero repassar algumas informações com você. Nós estamos anunciando a nossa conferência em Belo Horizonte, dia 14 e 15 de novembro, por ocasião do feriado do dia 15 de novembro, da proclamação da República. Nós vamos sair daqui, nesse feriado, por volta das 4 horas da manhã, e vamos retornar quando encerrar a conferência lá. Então, por volta das 21 horas. Nós ainda temos no ônibus 20 vagas, né? E nós precisamos que os irmãos então se mobilizem para ir. Você às vezes nunca foi numa conferência em Belo Horizonte. Pastor, quanto que está saindo? A ida, né, o transporte, mais a inscrição da conferência, está ficando por R$140. Procura hoje, né, o obreiro Erickson, faça a sua inscrição, né, tem a máquina de cartão para te ajudar também, mas se mobilize para ir. Você sabe que nós ministramos aqui na semana passada a respeito do servo do sangue. Obed não deu conta de ver a arca saindo da casa dele. Ele foi atrás do mover de Deus. E você não precisa se envergonhar de querer ir atrás aonde está tendo palavra de Deus ministrada, mover de Deus. Às vezes você pode pensar assim, pastor, mas tem que ir lá em Belo Horizonte, ou até mesmo em Goiânia. Olha, todas as vezes que eu fui, que eu vou, eu volto de lá ainda mais sedento e com ainda mais vontade de tornar aí. E de fato é algo tremendo da parte de Deus você desejar receber dele. Né? Nós vamos ter ali um pastor da África que vai estar ministrando. Vamos ter o pastor Azemar e a pastora Janaína. E vamos ter também o pastor Dênio Lara, né, que ele é pastor supervisor da Vinha Dínamos, em São Paulo. Nós estamos falando também no boletim a respeito do nosso encontro juvenis, né, Kids, que vai acontecer dia 17, 18 e 19 de novembro. A idade é de 10 a 12 anos, inscrições limitadas. Presta atenção, você que é pai da igreja. Não deixa para fazer a sua inscrição da última hora. Esse é um encontro que com certeza excede o número de inscrições. Então não deixa. Né? Às vezes o pai chega, já acabou a inscrição, quero tanto que o meu filho vá, tem alguém da minha célula que precisa de ir, por isso faça a sua inscrição antes. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia, tem alguém aí? Olha só, estamos falando também a respeito do nosso encontro da Escola de Ministérios, que vai acontecer no próximo sábado, de 8 às 18. Todos os alunos do cursão, do curso de maturidade no Espírito, todos os alunos do curso de treinamento de líderes, e presta atenção, todos os professores da Escola de Ministérios, né, você precisa estar presente nesse encontro da escola. Também no próximo dia 5 de novembro, primeiro domingo do mês, nós vamos ter aí o batismo das águas, né, o curso pela manhã às 9 horas e a celebração do batismo no culto à noite às 19 horas. Os outros avisos aqui eu vou falar durante a palavra, que eu quero mobilizar a igreja numa nova campanha. Quantos já repararam um banner novo aí?
Amém? E ali também nós estamos falando a respeito do nosso sítio. Irmãos, vamos construir esse sítio rápido? Quantos domingos nós vamos falar aqui até que se cumpra? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 anos, glória a Deus. Nós vamos encerrar hoje o nosso período de jejum, cujo tema que nós abordamos com a igreja foi da nova aliança. 21 dias meditando a respeito da nova aliança. E você viu ali, pela leitura do livro, que a aliança é a maneira de Deus se relacionar com o homem. Existia a velha aliança e agora existe a nova aliança. E nós tivemos como igreja revelação de como nos relacionar com Deus apropriadamente, baseando a nossa fé nessa nova aliança. E quantas coisas, através da... Olha, foi tremendo o testemunho da primeira irmã, Veridiana, eu acho que é o nome da irmã. Quantas pessoas vivem isso, por falta de revelação. Às vezes carregam um pecado por não entender que Cristo já levou. E uma vez que Ele já levou, não precisa de eu levar. Isso é a mensagem do Evangelho. E de fato precisamos ter esse entendimento. Vamos encerrar hoje, após o culto, com a celebração da Santa Ceia. Mas aí, nós temos um novo período de jejum para fazermos com a igreja. Nossa igreja em Goiânia começou o período de jejum na semana passada, cujo tema é a loucura do merecimento. 21 dias para sair da justiça própria. Olha, a justiça própria é algo tão sério nas nossas vidas, que às vezes as pessoas não entendem isso. Justiça própria tira o favor de Deus sobre a sua vida. Pecado não tira favor de Deus. Porque a própria palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que tira favor é justiça própria. Às vezes você fala assim, de novo justiça própria, isso já é algo resolvido na minha vida. Pois é, mas se você teve esse tipo de pensamento, é porque ainda há justiça própria. Justiça própria é algo inerente da nossa carne. E todas as vezes, irmãos, todas as vezes que a nossa carne se manifesta, há justiça própria envolvida. Há justiça própria. Nós queremos estar meditando nesses 21 dias a respeito da justiça própria, para que nós possamos definitivamente aboli-la das nossas vidas. E a cada período, cada momento em que a nossa carne quiser se manifestar com a justiça própria, nós nos posicionarmos para rejeitá-la nas nossas vidas. Queria ler aqui uma breve história, para os irmãos compreenderem isso, antes de nós entrarmos na palavra. O pastor tinha acabado de fazer um apelo para a cura, quando um líder muito conhecido veio à frente. Ele estava convencido de que seria curado, porque era um crente fiel, jejuava semanalmente, liderava uma célula, era um fiel dizimista e não faltava a nenhum culto. No mesmo instante, uma mulher conhecida por sua vida imoral se levantou para também receber oração. Ele pensou consigo, se ela não mudar de vida, nunca receberá coisa alguma de Deus. Depois do apelo, aquele líder continuava sentindo a dor cortante de um tumor que lhe dilacerava o estômago. Mas o seu maior espanto foi ver a mulher pecadora chorando e testemunhando que tinha acabado de ser curada de um câncer. Ele estava perplexo. Como era possível aquilo? A algumas quadras dali, o pastor de uma pequena congregação se corroía de ressentimento. Ele era um bom pastor, tinha uma vida moral correta, era um bom marido e jamais havia administrado errado o dinheiro da igreja. Todos reconheciam que ele era fiel, mas mesmo assim, a sua igreja era pequena e não crescia. Não havia suprimento financeiro e ele estava prestes a deixar o ministério.
Mas para sua perplexidade, no fim da avenida, havia outro pastor que não tinha um bom testemunho e não era conhecido por sua fidelidade. Mesmo assim, a sua igreja crescia e era rica. Como isso era possível? Será que não vale a pena ser fiel? Em Coríntios, Paulo vai dizer que o evangelho é loucura. A loucura do evangelho. Porque Deus se apresenta como um Deus que justifica o ímpio. Deus se apresenta como um Deus que dá para quem não merece. Aí as pessoas pensam, isso é loucura, como assim? Como assim eu não mereço e mesmo assim Deus me dá? Pois é, isso é a loucura do evangelho. Mas uma vez que você entendeu essa mensagem do evangelho, e foi feito filho de Deus, Paulo vai dizer aos Gálatas agora que a loucura é a loucura do merecimento. Aquele que quer se relacionar com Deus, baseado no seu mérito, na sua performance, no seu merecimento, Paulo fala, você é doido, você é louco. E por isso o tema do nosso jejum, a loucura do merecimento. Todo crente que quer se relacionar com Deus, confiado na sua obra, confiado no seu mérito, Paulo diz, você é louco, não faça isso. Isso tira favor de Deus de sobre a sua vida. E olha, nós vamos falar sobre justiça própria nesses 21 dias. Os irmãos vão perceber que a maioria das lições do livro são pregações que nós fizemos aqui no decorrer deste ano, desde o início do ano. E há poder em ruminar a palavra. Nós queremos propor para a igreja que você rumine a palavra nesses 21 dias. 21 lições, meditando a respeito da justiça própria. Fala assim comigo, somente a justiça própria tira o favor de Deus sobre a minha vida. Não existe nenhum ser humano, presta atenção, não existe nenhum ser humano que não tenha carne. E toda carne é igual. Toda carne tem justiça própria. O que é justiça própria? É se achar merecedor, é se achar melhor do que alguém. A história que eu li para os irmãos, desse crente fiel que vem à frente, ele chega confiado na sua justiça. Eu sou um servo fiel, então eu mereço receber. Como é que uma mulher pecadora vem e recebe? Pois é isso que é o evangelho. Um Deus gracioso que dá para quem não merece. Olha, tem 2 motivos porque você não consegue trocar nada com Deus. O primeiro motivo é que Deus é muito rico, muito rico. Deus não precisa de nada, de nada. E o segundo motivo é que você é muito pobre. Você não tem nada, nada de valor que consiga comprar alguma coisa de Deus. Então pare de tentar, pare de tentar. Pare de se achar merecedor de algo, pare de se achar melhor do que outro. Outro sintoma da justiça própria é se achar melhor. Eu sei fazer melhor, eu sei funcionar melhor. Não! Só Ele é digno, só Cristo pode ser exaltado nas nossas vidas. Irmãos, se você entendesse, eu creio que esses 21 dias vai servir para isso, para abrir o nosso entendimento, você vai abolir a justiça própria da sua vida. Você vai declarar, seja amaldiçoada toda justiça própria. Sabe um sinal de justiça própria? Murmuração. Quem reclama é porque ele acha que merecia algo melhor. Então ele está sempre reclamando. Ah, isso não está bom. Ah, aquilo não está bom. Por quê? É justiça própria. Ele acha que merece algo melhor. Então ele se queixa. Mas isso não atrai o coração de Deus. Pelo contrário, isso tira favor de sobre a sua vida. Mas aquele que se levanta com um coração grato, com os lábios cheios de louvor para agradecer a Deus, esse exalta o nome do Senhor e esse recebe mais. Deus fala assim, eu vou te dar mais, eu vou te dar mais. Imagina só,
você está passando uma necessidade financeira. E você vem até mim e me pede uma ajuda, e eu te dou 1 quilo de arroz. E aí você diz: pastor, que bênção, olha, aquele quilo de arroz, ele foi muito bom na minha casa. Em contrapartida, uma outra pessoa passando pela mesma necessidade, me pede uma ajuda e eu dou para ele 1 quilo de arroz. E ele diz: só isso? O que eu vou fazer com 1 quilo de arroz? Isso não dá nem para tampar o buraco do meu dente. Eu pergunto para os irmãos, aquele que agradeceu, ele move o coração. Aí você fala assim com ele: que é isso? 1 quilo de arroz ele faz festa? Vou dar mais para ele. Vou dar mais. É assim que Deus faz. Que é isso? Esse salário você faz festa? Esse casamento você faz festa? Esse lugar que você mora você faz festa? Vou te dar mais, porque eu imagino quando eu abrir mais sobre ele, como é que ele vai vir? Ele vai pular de alegria. Mas aquele que reclama, aquele que murmura, é porque ele está cheio de si ainda. Eu quero compartilhar, antes de entrar na palavra, 4 exemplos de justiça própria na Bíblia, para te motivar a se envolver nesse período de jejum. Nós vamos ler o livro, uma lição por dia, vamos meditar, vamos celebrar a ceia todos os dias, nós vamos também distribuir as fichas para você colocar o seu alvo pessoal dessa campanha, e vamos distribuir também a ficha para nós orarmos pelas pessoas. Só que nesse período de jejum vai ser diferente. Nas outras campanhas nós colocamos 3 nomes de pessoas que nós queremos orar por salvação. E às vezes você coloca aquele primo que mora lá nos Estados Unidos, ou mora, sei lá, no Acre. Não. Agora vai ser diferente. Você vai colocar nessa ficha 3 pessoas que você deseja a salvação delas, mas 3 pessoas próximas. Porque nós vamos convidá-la para o nosso encontro com Deus aqui no prédio, que vai acontecer no dia 11 de novembro, quando estivermos encerrando esse período de jejum. Então nessa ficha aqui está escrito assim: nesses dias oramos pelos encontristas. Você vai colocar pessoas daqui, seu vizinho, seu parente que mora na cidade, alguém que você vai orar e jejuar e vai declarar: eu vou trazê-lo ao encontro com Deus. Por que esse encontro vai ser aqui no prédio? De 8 às 18, no sábado do dia 11. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ir no sítio. E às vezes ficar 3 dias no sítio, às vezes não se disponibilizam para isso. Mas aqui no prédio vai ser uma facilidade para você ter acesso a elas. Amém, irmãos? Olha, tem pessoa que está lá na casa dela agora, assistindo Fantástico. Nem sabe que vai ser salva. Mas você vai escrever o nome dela aqui. E os dias dela estão contados. Ela nem sabe ainda que além de ser salva, ainda vai batizar no final do mês de novembro. Mas pode em fé colocar, porque nós vamos estar orando e jejuando. No final nós vamos distribuir as fichas com os irmãos. Primeiro exemplo de justiça própria. João 13, versículo 36 ao 38. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Agora não, você ainda está muito menino, precisa crescer um pouco mais. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha o que Pedro diz. Como assim, Senhor? Eu não posso seguir o Senhor. Talvez os outros discípulos não podem. Talvez Natanael, Bartolomeu não possam seguir. Mas eu não, eu sou diferente. Eu sou um crente fiel. Olha, eu sigo o Senhor para onde o Senhor for. E outra coisa, eu tenho disposição de dar a minha vida pelo Senhor. Olha que justiça própria, olha que soberba. No versículo 38, Jesus disse para Pedro, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Sei. Em verdade te digo, que jamais
cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Olha, Jesus não queria isso. Mas Jesus teve que falar com Pedro: Pedro, o jeito vai ser a queda. Para você se enxergar, você vai ter que cair. Não é que Deus queira isso. Lá em Provérbios 16, 18, vai dizer assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Fala assim comigo: o orgulho precede a queda. Jesus teve que falar: Pedro, não tem jeito, vai ter que cair, para você cair em si. E aí olha o que aconteceu um pouco mais para frente. Jesus foi preso. E aí Pedro, aquele que ia dar a vida para o Senhor, estava seguindo de longe, só observando. Chega, senta numa roda, ali uma fogueira, Jesus no tronco e Pedro ali numa roda de escarnecedores. Para quem ia seguir o Senhor e dar a própria vida pelo Senhor, sentado numa roda de escarnecedores? Aí naquela rodinha dizem: você é um deles. Eu não. Negou a primeira vez. Pedro se levanta dali um pouco mais, dizem para ele de novo: olha, você é um deles. Ele: eu não. Negou de novo. Era aquele que ia dar a própria vida pelo Senhor. Em um terceiro momento, uma serva, uma empregada, se levanta e fala: olha, eu conheço ele. Ele andava com Jesus. Pedro então levanta e, além de negar, ainda fala um palavrão, asterisco, babá. Ia dar a vida pelo Senhor? Como assim ia dar a vida pelo Senhor e nega o Senhor 3 vezes? Depois dessa negação, a Bíblia diz que Pedro olhou para o Senhor e o Senhor olhou para Pedro. Que olhar era esse? Que olhar que Jesus fez para Pedro? Um olhar de perplexidade? Não, Jesus sabia que Pedro ia fazer aquilo. Nosso problema é que às vezes nós achamos que Deus não nos conhece. Irmãos, Deus te conhece. Deus sabe exatamente do que você é capaz de fazer. Deus sabe exatamente o que você vai fazer. E olha, mesmo Ele sabendo, Ele te ama mesmo assim. Às vezes você fica frustrado consigo mesmo, mas Deus não fica, porque Deus já sabia. Deus te conhece, mas como você não se conhece, Deus tem que falar: olha, vai ter que ser exposto, para Ele poder se enxergar um pouquinho. Ele vai ter que se enxergar e, o pior, ser humilhado. Pedro se gabava: eu amo o Senhor, sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Em oposição a isso está o apóstolo João. João não se gabava disso. João se auto-intitulava o discípulo a quem Jesus amava. João dizia assim: olha, Jesus me ama, o mestre me ama. João se gabava do quanto que era amado pelo Senhor. E aí ele pode dizer: olha, eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Por isso, nesses 21 dias, decida tirar toda a justiça própria da sua vida. Lança fora. Justiça própria no casamento, no trabalho, no ministério, na célula. Lança fora. Segundo exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos. O exemplo do fariseu. Lucas 18, do 9 ao 14. Jesus disse: olha, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quem é que tem justiça própria, meus irmãos? Fala assim comigo: aquele que confia em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Um dos sinais que justiça própria na sua vida é você se achar melhor do que o outro. É você olhar e falar: eu sei fazer melhor. Justiça própria purinha. Sabe o que é pior? Às vezes você não enxerga. Oh, Deus, me ajuda, eu peço isso. Minha vantagem é que a minha esposa enxerga fácil na minha vida. Mas é difícil nós enxergarmos. É complicado. E o terrível da justiça própria é que justiça própria tira o favor
de Deus. E o favor de Deus é a coisa mais importante para um homem. Quem tem favor, as coisas acontecem para ele de maneira mais fácil. Por exemplo, um cara trabalha 12 horas por dia, sem tirar férias o ano todo. Chega no final do ano, ele compra um carro zero. O que você vai dizer para ele? Parabéns, você merece. Você conquistou, você se esforçou. Não gera indignação em você de maneira nenhuma. Agora o outro não trabalha nem tanto assim. Estava desempregado 6 meses. Arrumou emprego. Chega no emprego, o mesmo trabalho seu, na mesma empresa que você trabalha. O seu chefe fala com ele assim: rapaz, você acredita que eu vou te dar um carro? O que você olha para o cara e diz? Que é isso? Não fez nada? Como é que merece? Você é um folgado, preguiçoso. Como é que ele recebe assim? Porque a justiça própria, ela gera indignação. Quando as pessoas recebem sem merecer, deixa você indignado. Quando você se julga merecedor de algo. Olha aqui essa parábola, Jesus dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu. Eu sei que você chama o fariseu de hipócrita. Na realidade é. Mas o fariseu é aquele que tem justiça própria. É aquele que olha para si e fala: olha, eu sou fiel, eu obedeço, eu confio na minha própria justiça. E Jesus fala: o outro que foi orar é um publicano. Quem é o publicano? É aquele que olha para si e fala: na minha carne não habita bem nenhum. É aquele que se vê como um pecador. Pastor, mas eu não sou pecador mais. Eu fui justificado pela obra da cruz. Sim, você é justo aos olhos de Deus, mas você ainda tem carne. E a sua carne é podre, como a carne de qualquer outra pessoa. Qualquer outra. Qualquer outra. Às vezes você se espanta com a atitude de outras pessoas. Não se espante, porque naquela ocasião, naquele momento, a sua carne tenderia a fazer a mesma coisa ou até mesmo pior. Mas a graça de Deus te alcançou, que te livrou de ser uma pessoa igual a ele. É graça de Deus. E aí olha como é que esse fariseu orava. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que coisa louca. A gente ora para Deus, mas esse sujeito não. Ele orava para ele mesmo. Tamanha era a justiça própria dele. E como é que ele orava? Desta forma: ó Deus, graças te dou. Começou bem a oração. Como eu disse para os irmãos, quem está livre da justiça própria, ele sempre tem um coração grato diante de Deus. O primeiro sinal de que você está vencendo a justiça própria na sua vida é que você sempre tem os lábios para agradecer a Deus. Obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela casa que eu moro, obrigado pelo carro que eu tenho, obrigado pela igreja, obrigado pela minha célula. Sempre tem um coração grato, mas ele não continuou nesse caminho. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Louva o Senhor, porque eu não sou como esses gays aí, esses pedófilos, esses corruptos. Eu não, eu sou diferente. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Se julga merecedor. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, a respeito de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade cheia de justiça própria. E Jesus fala assim: Cafarnaum vai ter menos rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vai ter mais rigor, mais juízo para vocês do que para os sodomitas. Vai ter menos juízo para eles comparado a vocês. Olha como isso é sério. Tem muitas coisas na sua vida que você não está recebendo da parte de Deus por causa da justiça própria. Todas as vezes que está faltando favor, o que é favor? É graça. O que é favor? É as coisas serem mais tranquilas. Sabe, você fala assim: nem sei como é que isso acontece,
nem sei como é que essa célula multiplica, nem sei como é que esse encontro, né, dá tantas pessoas, nem sei como é que essa pessoa ministra a palavra. Todas as vezes que faltar favor na sua vida, ora ao Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar. Me mostra, Espírito Santo, aonde está tendo justiça própria na minha vida. Aonde está tendo justiça própria, porque eu quero rejeitá-la na minha vida. E aí o publicano, o fariseu continua dizendo, jejuo duas vezes por semana, lidero célula, faço campanha, faço cursão, oferto, vou aos cultos, e ainda dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pastor, isso não são coisas boas? Sim! Você deve fazer todas essas coisas, mas nunca confie nessas coisas para se julgar merecedor de algo. Nunca. Nunca deixa mérito envolvido, merecimento. Porque eu fiz, Deus agora tem um compromisso em fazer comigo também. Não. Como eu disse para você, você é muito pobre. Você não tem nada, condição nenhuma de comprar alguma coisa de Deus. Nada. E outra coisa, Ele é muito rico. Ele não precisa de você. Nada. Para de tentar. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Terceiro exemplo de justiça própria, o irmão do filho pródigo. Os irmãos conhecem a história. Jesus conta ali uma parábola, que um fazendeiro tinha 2 filhos, o filho mais novo pediu para partir os bens, pegar a parte dele, e o pai fez, partiu a herança, deu para cada um, e aquele filho mais novo foi embora, foi gastar e viver a vida dissolutamente. Ficou pobre, gastou tudo. E a Bíblia diz que houve uma fome naquela terra. E aquele filho então começou a padecer por necessidade, ficar com fome, pediu um emprego para um criador de porcos e foi ali cuidar de porco, até chegar ao ponto de desejar comer a comida do porco. E aí ele caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados comem bem. Não passam necessidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para o meu pai me contratar como um empregado, porque eu quero comer. Esse filho voltou para casa, cheirando porco, chiqueiro. E voltou para casa porque queria encher a barriga dele, ele estava com fome. E ao chegando, o pai o avistou de longe, movido de compaixão, correu, abraçou, beijou aquele filho que estava fedendo, cheirando mal. E a Bíblia diz que aquele pai fez uma festa. Mas aí tinha um filho mais velho, e é sobre ele que eu quero colocar como exemplo da justiça própria. Aquele filho chega, pergunta o que está acontecendo, os outros servos falam que o irmão dele tinha voltado, e o pai tinha feito uma festa. Então aquele filho olha e fala assim, olha, não gostou. Como eu disse para os irmãos, você não gosta de ver quem recebe sem merecer. E aí o pai foi conversar com o filho, e o filho falou, olha, aquele teu filho, ele nem era irmão dele, era filho só do pai. Aquele teu filho, o Senhor deu para ele. Matou o novilho cevado. Agora, para mim, que te sirvo há tantos anos, nunca pedi nada, nem um cabritinho o Senhor deu para eu comer com os meus amigos. Vou trazer aqui para um exemplo prático para os irmãos. Vamos supor que o João, ele é pastor aqui na igreja, pastor auxiliar. E ele tem uma rede boa aqui na igreja. Mas ele resolve dividir a igreja. E ele resolve ir embora com as pessoas. Ele abre uma igreja aqui na avenida mesmo, um pouco para frente. E aqui está, por exemplo, o Valtair. O Valtair também é pastor da igreja, pastor auxiliar. E aí alguém vem e vai lá visitar o João e fala, pastor, o João não está bem. O João, a igreja dele esvaziou. Não está dando conta de pagar nem um aluguel. Só está ele, a mulher, e quando um bêbado chega, ele tem que largar o microfone para ir lá pedir o bêbado para sair. E aí eu falo assim, ô Carlos, chama o João de volta. Fala com ele para voltar para a igreja, aqui que é o lugar dele. E aí o João volta.
Quando o João volta, eu falo assim, olha, João, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma rede para você. Você vai cuidar de uma rede aqui dentro da igreja. Uma rede próspera, boa. Mas aí o Valtaí olha aquilo e fala, o quê? Como assim? Eu estou aqui nessa igreja há tantos anos, nunca dividi a igreja, nunca pedi nem um cabritinho para fazer um churrasquinho com a minha rede, e agora o João volta para a igreja, depois de tudo que ele aprontou, e ele ainda recebe uma rede, uma oportunidade. Isso gera indignação. Isso se chama justiça própria. Mas você olha para o Valtaí e você fala assim, eu te entendo. Você não tem coragem de falar para o Valtaí que ele está errado, porque você acha que ele está certo. Como assim? O João recebe, depois de tudo que ele aprontou, e o Valtaí, fazendo tudo certinho, não recebe nada. Fala assim comigo, isso se chama justiça própria. Quarto e último exemplo. O apóstolo Paulo. Tem como projetar o texto bíblico não, Marconi? Texto bíblico, tem como projetar? Queria ler esse texto bíblico com a igreja, de Filipenses 3, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo vai falar a respeito da carne. Que a carne é igual em todo ser humano. A sua carne é aquela natureza ruim. É aquele veneno que foi injetado em você. Fala assim comigo, eu tenho carne, mas eu não sou a minha carne. Esse é o problema que você precisa compreender. A sua carne não é você. A sua carne faz parte do seu ser. Não é esse corpo mole aqui não. É uma natureza que te leva a querer dar um tiro no trânsito. Não é que eu tenho isso não, tá, irmãos? Minha carne é boa. Aquele motoqueiro te corta pela direita, quebra o seu retrovisor, você dá uma vontade de jogar o carro em cima dele. Mas o que? Isso tudo é carne. Sua carne quer adulterar, sua carne quer usar dos vícios, das drogas, do álcool. Isso tudo é carne. Você não é a sua carne. É isso que você precisa entender. Pastor, tem essas coisas em mim ainda, coisas tão ruins, porque é a sua carne. Você não é a sua carne. A sua carne precisa ser disciplinada. Não alimente a sua carne. Não alimente a sua carne. Dome a sua carne. Infelizmente nós vamos ficar com a nossa carne até ou quando nós morremos ou quando o Senhor Jesus voltar. Aí olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não me gera desgosto. E aliás, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Pastor, nós vamos falar de justiça própria de novo. Nós vamos falar de graça de novo. Não traz desgosto nenhum. Pelo contrário, traz segurança para a sua vida. E aí ele continua dizendo, acautelai-vos dos cães. Quem eram os cães? Vou te contar pelo contexto. Nós vamos ler à frente. O judeu, ele considerava o gentio ou o romano um cachorro. Um ser desprezível. Então todo judeu falava, é gentio? Isso é um cão. É um romano? É um cão. Só que aqui Paulo está falando o seguinte, olha, tenha cuidado com os cães. Mas Paulo agora está chamando de cão, não é o gentio e o romano não. Paulo está chamando de cão, aquele crente que agora quer viver confiado na sua própria justiça. Paulo diz, se você quer viver confiado na sua própria justiça, achando que você tem que cumprir a lei, você é um cão. E ele continua dizendo, acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Aqueles pastores, aqueles líderes que querem ensinar lei para o povo. É um mau obreiro, que quer ensinar, olha, para você receber bênção de Deus, dá um jeito na sua vida, muda a sua vida. Obedeça. Pastor, obediência é ruim? Não. Obediência é ótimo. Fidelidade é ótimo. Mas não coloque a sua obediência como merecedor de algo de Deus. A sua obediência agora é fruto.
Porque você entendeu a graça de Deus, você deseja obedecê-lo. Porque você entendeu o quanto você é amado de Deus, você quer obedecê-lo. Você não quer obedecê-lo para então ser amado por Ele, para conquistá-lo. Não, você quer obedecê-lo, porque você entendeu, Ele me ama, Ele me abençoa, tudo isso sem eu merecer. Então como eu posso responder? Quantos estão me entendendo? E aí ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? É aquele homem que cortava o prepúcio do órgão genital masculino. Isso era a circuncisão da lei de Moisés. Mas Paulo fala aqui, isso é a falsa circuncisão. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos em quê, meus irmãos? Na carne. Agora olha o que Paulo diz, presta atenção. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 2 pontos. Você está achando que a sua carne é boa? A minha é muito melhor. Eu posso confiar na minha carne. Eu vou te mostrar os motivos. Olha o que ele diz. Circuncidado ao 8º dia. Fui circuncidado lá, cortou o prepúcio dele, com 8 dias de vida, porque a lei mandava. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Na minha família não tem mistura não. Eu sou hebreu e tanto meu pai quanto a minha mãe é hebreu também, puro sangue. Quanto à lei, fariseu. Obedecia a lei como um fariseu. Obedecia em tudo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu era tão zeloso quanto a lei de Deus, que eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei. Qual que é a justiça que há na lei? Obedece, e aí você só consegue ver o que o outro está obedecendo externamente. Internamente você não consegue ver. Você consegue ver só o exterior. Tem que dar o dízimo na lei? Eu entrego o meu dízimo. Tem que, não pode adulterar? Eu não adultero. Tem que fazer isso? Paulo fazia tudo. E ele fala, segundo a lei, aos olhos dos homens, o que eu era, meus irmãos? Irrepreensível. Eu era o cara. O cara. Mas aí o que ele diz? Vamos lá? 7. Mas o que para mim era lucro, isso tudo eu considerava bom demais. Isto eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio quer dizer estrume, cocô. Sou crente desde que eu nasci. Isso é estrume. Conheço igreja. Conheço tudo. Isso é estrume. Conheço a Bíblia. Pode me perguntar qualquer coisa. Isso é estrume, Paulo diz. Eles falam, só posso me gloriar em uma coisa, em Cristo Jesus. Toda minha obediência à lei, toda minha aprovação, ser considerado irrepreensível aos olhos do fariseu, eu considero isso tudo como estrume. Esses 21 dias, irmãos, vai ter o poder de transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Leia esse livro, medite nele, compartilhe com as pessoas da sua família, da sua célula, com seus líderes, discipuladores, obreiro, pastor, mas procure ver a justiça própria na sua vida. Decida aboli-la, bani-la da sua vida. Amém? Agora vai para o seu boletim aí. Vou conseguir terminar 9:10, irmãos, em nome de Jesus. Como nós vamos entrar num período de oração, eu quero ministrar aí para você como orar quando eu não sei como orar. A Bíblia diz que você é um vaso de barro. O vaso de barro,
ele aponta para a sua fragilidade. Eu sei que você quer ser resistente, forte, mas olha, quer ser um vaso de aço, mas a Bíblia diz que você é um vaso de barro. Eu sei que você quer ser algo que embeleza, quer ser um tesouro, mas a Bíblia diz que o vaso de barro é frágil. E a beleza do vaso de barro está no seu conteúdo. O tesouro que importa em você é o Espírito Santo, é a vida de Deus que habita em você. Fala assim comigo: eu sou um vaso de barro, frágil, sem beleza. Aí olha o que Paulo diz a respeito do vaso. 2 Coríntios 4, 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro, que é a vida de Deus que habita em nós, em vasos de barro. Por que essa vida de Deus que habita em nós somos considerados vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando um vaso de barro ministra, fala da parte de Deus, ele entende: em mim não há beleza nenhuma, em mim não há força nenhuma, mas o meu conteúdo é um tesouro valioso. As palavras que eu tenho para dizer não são minhas, mas as palavras são de Deus. Aquele que entende que ele é um vaso de barro, ele glorifica o conteúdo e não o recipiente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que Paulo vai dizer? Olha, por você ser um vaso de barro, frágil, às vezes você pode ficar atribulado com circunstâncias adversas, mas jamais você vai ficar angustiado, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como diz o irmão Nivaldo aqui, está dentro de você. Você pode ficar às vezes perplexo. O que é ficar perplexo? Está aí no seu boletim. É a Alemanha ganhar do Brasil de 7-1. Como é que isso aconteceu? Os irmãos devem ter ficado perplexos com isso. 1, 2, 3. Gerou perplexidade. Mas, mesmo perplexo diante das situações, como é que isso aconteceu? Como é que essa circunstância bateu na minha porta? Como é que isso atingiu os meus filhos? A Bíblia diz: você não fica desanimado. Como vaso de barro, a Bíblia diz, Paulo diz, você pode ficar abatido, mas mesmo abatido, a graça de Deus não deixa você ser destruído. Fala assim comigo: vasos de barro liberam poder. Irmãos, lá em Juízes 7, Gideão foi convocado para uma batalha. Só que ele tinha muitos homens, milhares de homens à disposição dele. Deus falou: olha, não, você não vai com isso tudo não. Você vai só com 300 homens. Porque com 300 homens, ele vencendo um exército poderoso, o poder de Deus seria exaltado. E não o dele, com 20.000 homens. E aí olha o que Deus diz para ele em Juízes 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, vasos de barro, com tochas neles. Você é um vaso de barro, e você tem uma tocha dentro de você, que é o Espírito Santo. A luz de Deus brilha dentro de você. Por isso não se preocupe com a sua fragilidade. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas. Trombeta aponta para o chofar. O chofar é feito do chifre do carneiro. O carneiro aponta para Cristo. Para tirar o chifre do carneiro, o carneiro tem que ser morto. Portanto, quando você toca o chifre do carneiro, a trombeta, você está anunciando: o carneiro morreu. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando: o nosso carneiro, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu. Anunciando a morte dele. E eles despedaçaram os cântaros.
E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Gideão só fez isso. E o povo, o exército que era tão poderoso que vinha contra ele, correu de medo. Correu de medo. Olha o que Gideão disse a respeito de si mesmo, quando foi convocado pelo Senhor. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Creio que os irmãos que ministraram nesse último encontro, já ouvi notícias aí que foi algo poderoso da parte de Deus, amém, irmãos? Foi mesmo? Olha, quando o vaso entende que o poder não está nele, mas está naquele que habita dentro dele, coisas poderosas acontecem. E aí quando o líder vai ali para frente para ministrar uma palavra de Deus, ele fala: olha, eu sou o menor na minha rede, sou o menor na igreja, sou o recém-nascido na igreja. Mas ele entende que o conteúdo que está dentro dele é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele possa pensar ou imaginar. Coisas tremendas acontecem. Gideão era só o menor da casa, o mais pobre. Mas Deus mesmo assim fez através desse vaso frágil. Fala assim comigo: gemidos atraem a atenção de Deus. Quando você entende que você é um vaso de barro, você entende que não há grandiosidade em você. Não há. E às vezes, irmãos, às vezes nós nem sabemos como orar. Às vezes o negócio está tão pesado que o que a gente faz é só chorar, gemer de tristeza. Mas não é gemer e chorar de murmuração, de reclamação, não. De ter pena de si mesmo, não. É só o gemido da dor, da situação. O povo de Israel estava cativo no Egito, e a Bíblia diz lá em Êxodo 2, 23 e 24, que eles gemeram, clamaram ao Senhor. Olha o que diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o que Deus ouviu, meus irmãos? O seu gemido. Fala assim comigo: Deus ouve o meu gemido. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha, Deus ouviu o gemido do povo, o choro, a dor. Tem situações que às vezes você não tem forças para nada, para nada. A única coisa que você sabe fazer é gemer e chorar. Eu quero te dizer que Deus está ouvindo o seu gemido. E quando Ele ouve o seu gemido, Ele lembra da nova aliança. Da aliança que Ele tem com Cristo. E lembra que você foi inserido nesta aliança. Foi inserido nela. E o seu gemido, o seu clamor, ele é um sinal da sua fraqueza. Pessoas que entendem que são fracas, que são vasos de barro diante de Deus, elas choram. Choram diante de Deus. Choram na presença de Deus. Demonstram fraqueza. E o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, porque eu me posiciono fraco diante de Deus, Ele me torna forte. Agora, quando eu já chego numa posição de força, de independência, Deus não pode fazer. Por isso, eu não sei o que você vai colocar diante de Deus nesses dias. Mas entenda que o seu gemido será ouvido pelo Senhor. Lá em Êxodo 6, 5 diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Fala assim comigo: ao ouvir o meu gemido, Deus se lembra da aliança. O nosso suspiro toca o céu. Olha só, outro ponto aí do seu boletim.
Às vezes a coisa está tão ruim, que a única coisa que você sabe expressar é um suspiro. Ah, meu Deus. A única coisa que você consegue, nem fazer uma oração grandiosa, né? Expressar ali um vocabulário rico, você consegue. Você só consegue colocar um suspiro envolvido. Lá em Marcos 7,34 fala desse suspiro do Senhor. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus orou por um enfermo assim. Suspirou. Sabe quando você ouve a dor de alguém? E aquela pessoa compartilha tanto problema, tanto sofrimento numa enfermidade, anos sofrendo de dor, e aquilo vai comovendo o seu coração, vai gerando uma tristeza. E a pessoa pede, ora por mim. Meu Deus, age aqui. Você só consegue suspirar diante de Deus. Porque é tamanha dor, tamanha dificuldade, tamanho sofrimento, que você se envolve com a dor daquela pessoa. E só, age aqui, Senhor. Deus vai e move. Deus vai e move. Olha, nós precisamos chorar mais na presença de Deus. Precisamos ser mais fracos diante de Deus. Porque quando você chora diante de Deus, você está permeando a sua oração com as suas lágrimas. Fala assim comigo, Deus vê as minhas lágrimas. Aconteceu com Ezequias. Ezequias era um rei que estava condenado à morte por uma enfermidade. E ele orou ao Senhor e chorou. E a Bíblia diz assim em 2 Reis 20, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e o quê? E vi as tuas lágrimas. E eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Sabe como é que você sabe que uma oração está movendo o seu coração? Quando ela é permeada por lágrimas. Aquilo que não está movendo o seu coração, como é que vai mover o de Deus? Agora, quando você só chora, né? Igual os irmãos aí no encontro com Deus, devem ter chorado bastante, aleluia. Deus, você está irrigando ali a sua oração, e Deus está vendo. Ele está ouvindo a sua oração, mas também está vendo a sua lágrima. Olha o que o salmista vai dizer a respeito da lágrima. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Fala assim comigo, as minhas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. Isso quer dizer que Deus está se lembrando do seu sofrimento. Olha, não quer dizer que Deus só ouve a oração que é uma oração chorada. Não. Deus ouve todo tipo de oração. Mas uma oração banhada, irrigada com lágrimas, Deus ouve a oração e recolhe as suas lágrimas. E Ele se lembra, Ele vê. Ele não somente ouve a sua oração, mas Ele vê o seu choro. Jó também foi alguém assim. Jó disse assim, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Nesses 21 dias, eu não sei qual que é o seu pedido, o seu alvo de oração diante do Senhor. Mas experimente chorar na presença dEle. Chora. Não seja alguém insensível. Não seja alguém tão forte demais que é incapaz de demonstrar fraqueza diante de Deus. Chore. Às vezes meus filhos estão brincando, mas quando um deles grita e o grito soa como se estivesse chorando, isso rapidamente atrai a minha atenção e da mãe deles. Por quê? Tem algo acontecendo. Por que o menino está sofrendo? As suas lágrimas também atraem a atenção de Deus. Como eu disse anteriormente, não é lágrimas de coitado de mim, de murmuração. É lágrimas de dor. Lágrimas de gemido, de sofrimento.
o salmista vai dizer em Salmo 6:6: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Uau! O salmista fala assim: olha, eu choro tanto à noite, que meu leito vira uma piscina que dá para eu nadar. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não se mostra indiferente. Amém? Salmo 42:3 também falando de lágrimas, o salmista diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dize, o teu Deus, onde está? E por fim, clame ao Senhor com todo o seu ser. Irmãos, a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus, com forte clamor, orou ao Senhor. Ele, lá em Hebreus 5:7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha, nesses 21 dias eu não quero te ensinar princípios de oração, como orar, segredo de uma oração vitoriosa, não. Só quero te dizer, apresente a sua oração diante de Deus com clamor, com gemido, com lágrimas. Às vezes você vai só chorar na presença de Deus. Não vai reclamar, não é choro de lamentação nem de reclamação. Você vai só chorar de dor. Que nesses 21 dias você possa intensificar a sua oração diante de Deus. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos distribuir as fichas da campanha. Queria chamar os servos aqui à frente. Nós vamos distribuir 2 fichas. A ficha dos alvos pessoais, que você vai apresentar nesses 21 dias diante de Deus, os seus alvos pessoais. E a ficha dos 3 nomes que você vai estar orando para ir ao encontro do dia 11. Também, nós não fizemos fichas, nós vamos compartilhar via WhatsApp. Cada dia da semana, eu vou compartilhar com o grupo de WhatsApp meu, com o presbitério da igreja, e eles vão compartilhar nos discipulados. Cada dia na semana você vai ter uma confissão a fazer, um versículo da Bíblia, para ler e para confessar. Vou dar um exemplo aos irmãos aqui. Então, por exemplo, vou pegar o de amanhã. Amanhã você vai receber no WhatsApp da sua célula, creio que toda célula da igreja deve ter um WhatsApp, né, irmãos? Isso é bênção. Você vai receber o primeiro dia. O que é o primeiro dia? É o versículo de Filipenses 4:19 que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aí qual que é a confissão desse versículo? Você vai passar o dia amanhã todinho confessando: o meu Deus é poderoso, tudo é dele, a terra e a sua plenitude, o universo ele sustenta em suas mãos. Todas as minhas necessidades são tão pequenas diante do seu poder, e mesmo assim ele se importa comigo. Eu sou o seu filho e ele é o meu pai. Tudo que é dele é meu. Tenho acesso às riquezas do meu pai. Ele supre cada uma de minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu sou suprido por Deus. Ele sabe de tudo o que eu preciso, sabe de cada pensamento meu e se importa comigo. Se Deus não deixa passar fome os passarinhos, como me deixaria faltar alguma coisa, sendo eu o seu filho? Se Ele me deu o Senhor Jesus, como não me daria juntamente com Ele todas as coisas? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, tem poder na confissão da palavra. Nesses 21 dias, confesse a palavra. Você vai receber no seu WhatsApp, se você ainda não faz parte de um grupo de célula, já entre no grupo de uma célula aí da igreja, mas participe disso. E também nós vamos compartilhar alvos de oração da igreja, para que você possa orar com a sua célula, né, e nos períodos de oração aqui na igreja, que vamos ter de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, e na sexta-feira, de 8 às 10 da noite. Quantos querem nesses dias ter a sua oração intensificada? Fala assim comigo: jejum é oração intensificada. Vamos orar por isso. Aleluia. Cadê os irmãos do louvor?
Enquanto isso, os servos podem se posicionar com os elementos da ceia. Eu sei que você não vai ter tempo de escrever aí os 3 nomes das pessoas que você quer levar ao encontro que nós vamos fazer aqui no prédio, nem mesmo escrever aí os seus alvos de oração. Mas eu queria que simbolicamente você levantasse aí essas 2 fichas. Vamos consagrar esses pedidos e essas pessoas ao Senhor. Pai, nós estamos emendando nesses próximos 21 dias oração intensificada, Pai, com a Tua igreja. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa abrir o nosso entendimento quanto à justiça própria, ao merecimento. Pai, livra-nos disso. Deus, dá revelação à Tua igreja do quão maléfico é, do quão prejudicial é a justiça própria. E que eles decidam se posicionar para amaldiçoar, rejeitar, banir toda a justiça própria em suas vidas. Pai, mas também vamos estar orando em concordância por 3 vidas, ó Deus, aonde levaremos ao encontro. Pai, vamos orar e jejuar para que possa haver salvação, cura, libertação nessas pessoas. Vamos convidá-las e cremos que elas estarão aqui nesses dias. Pai, também, ó Deus, vamos apresentar alvos de oração diante do Senhor. Cremos que o Senhor é poderoso e que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que desejamos ou almejamos. E glorificamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos fazer o seguinte nessa noite para ganhar tempo. Vou orar pelos elementos da ceia. Enquanto os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, todo aquele que é batizado em alguma igreja evangélica, não deixe de cear conosco nessa noite. É a mesa do Pai, é o pão dos filhos que está sendo servido. Enquanto eles vão distribuir os elementos da ceia, os irmãos vão ministrar uma canção, nós vamos cear e após a ceia os irmãos vão passar o vídeo do encontro com Deus. Amém? E aí durante o vídeo do encontro com Deus, você tem uma semana abençoada. Vou estar encerrando a reunião e eu creio que grandes coisas Deus ainda vai fazer através e na sua vida. Pai, nós consagramos esse pão e esse vinho ao Senhor. Cremos, ó Deus, que neste momento eles têm para nós um significado espiritual, pois estão representando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós declaramos que ao comermos do Teu corpo, ao bebermos do Teu sangue, vida é liberada sobre nós. Cremos, Pai, que cura de enfermidades físicas acontecerão nesse momento. Cremos, ó Deus, que os olhos serão abertos, como ali dos discípulos do caminho de Emaús. Cremos, ó Deus, na sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Mesmo quando falho,
Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? O pão ou o vinho? Queria que você levantasse uma de suas mãos aqui à frente, à minha direita. Eu também estou sem receber. Mais alguém? Não? Só aqui, né? Aleluia. Aleluia. Olha, a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz sem entendimento não pode agir na sua vida. Mas se você faz com entendimento, aquilo gera um poder espiritual em você. Qualquer coisa. Oração sem entendimento, devolver o dízimo sem entendimento, ir num culto sem entendimento, ouvir a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus sem entendimento. E da mesma forma Paulo fala em respeito com relação à ceia para a igreja de Coríntios. Ele fala, olha, porque vocês não estão discernindo o pão. Há muito entre vós doentes, fracos e outros que até mesmo já estão dormindo, já morreram. Por isso, discirna o pão. Discirna o pão. O Senhor Jesus, por ocasião da última Páscoa, ao celebrar a ceia, ele falou, olha, este é o meu corpo que vai ser partido para vós. E este é o meu sangue derramado, o sangue da nova aliança, o cálice da nova aliança. Quando você comer do pão nessa noite, você está comendo do corpo de Cristo. E Jesus falou, olha, quem comer da minha carne tem parte comigo. Quem comer da minha carne se torna um comigo. E aquele que permanecer em mim pode pedir o que quiser e vos será concedido. Ao comer do corpo de Cristo nessa noite, faça isso com entendimento. Ao beber do cálice, do sangue da nova aliança, faça isso com entendimento. Vamos declarar aqui as 4 cláusulas da nova aliança. Fala assim comigo. Deus imprimiu a sua lei no meu coração e a inscreveu na minha mente. Ele é o meu Deus e eu sou o seu povo. Deus se dá a conhecer desde o menor até o maior, e o meu Deus jamais se lembrará dos meus pecados. Sabe aquela cruz que a irmã falou aqui? E ali no encontro nós queimamos aquela folha, uma lista enorme de pecados. É isso que a cruz faz. Ali simbolicamente é para demonstrar algo que aconteceu no mundo espiritual. Quando Cristo foi para a cruz,
os nossos pecados foram cancelados ali, através do sacrifício dele. Quando o sangue dele foi derramado, a Bíblia diz, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Então não se lembre mais. Não se lembre mais. Se Deus não se lembra mais, eu também não vou me lembrar mais. Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua igreja está aqui celebrando a ceia do Senhor, para declarar e anunciar a morte de Cristo. Anunciar que Ele morreu. E porque Ele morreu e ressuscitou, nós morremos com Ele e ressuscitamos nele. Nós estamos em Cristo, inseridos nele, nos tornamos um só Espírito com Ele. Ao comer do corpo de Cristo nessa noite, comemos saúde. Nos apropriamos pela fé que toda enfermidade Cristo levou sobre si. Ao beber do sangue da nova aliança nessa noite, nos apropriamos de que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Nós fomos justificados, regenerados, redimidos. Fala assim comigo: obrigado pela justificação, obrigado pela redenção, obrigado pela santificação. Eu creio na obra da cruz. Eu creio que eu fui justificado mediante a fé. Eu creio que pela graça eu fui salvo. Aleluia, aleluia. Olha, motivo de alegria. Motivo de alegria você poder celebrar isso. Aleluia. Ao comer desse pão, desse corpo que representa o corpo de Cristo, ao beber desse vinho que representa o sangue de Cristo, faça isso com entendimento e agradeça a Ele. Aqui tem provisão de justificação, santificação, regeneração, quitação de toda a dívida, passada, presente e futura. Está tudo pago em nome de Jesus. Pode cear, irmãos. Amém. O vídeo do encontro. Você que está nos visitando hoje, a gente não passa da hora assim não, tá, irmãos? Hoje é porque teve encontro, muito testemunho, né? Volte domingo que vem. Prometo a você que vou encerrar às 21 horas, né? Mas Deus abençoe aí a sua semana, né? E pode liberar o vídeo aí, por favor.
truly strong.